Olá, meus amigos e amigas! Mais um programa Mundo Sem Fronteiras, uma parceria entre Portugal e Brasil, pela Rádio Movimento Portugal Online, lá em Lisboa. E hoje nós temos um super tema para debater e dialogar. Nós vamos falar sobre o Império Romano. E o nosso convidado, mais uma vez, é o professor Davi Vega, professor de História, professor de Sociologia. Meu caro Davi, seja muito bem-vindo ao programa Mundo Sem Fronteiras. Fala, Fábio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecer também a Iberosfera, né? A lusofonia, esse mundo lusófono aí que nos acompanha, e toda a cultura lusa ao redor do globo, né? Que nós aqui no Brasil, humildemente, também participamos desse legado e dessa herança, né? E para falar de Império Romano, sempre, ou de Roma, das suas outras versões, seja na monarquia, seja na república, seja no império, é muito gratificante, porque eu, de certa forma, tenho uma proximidade com o tema por conta da região onde meu pai nasceu, lá na Espanha, ter se abrigado uma legião romana, era a Legião 7 Gemina, era Legio 7, que a palavra Leon, que ele nasceu na província de León, vem de legio, embora o símbolo seja um leão, mas vem de legio. E essa ideia de legio, então, é a ideia que colonizou basicamente e trouxe à luz para os celtibérios que viviam na Hispânia, né? E também para os lusitanos, principalmente liderados pelo Viriato e as guerras que teve, já vamos comentar sobre essa parte da história também. Então, eu sempre me, é, me senti participante, né? Me senti membro dessa cultura latina, também pelo fato da gente ter nascido no Brasil, da gente falar português, o latim vulgar e tudo mais, as línguas vernáculas, né? Do latim. Então, defender essa latinidade, e é aquilo que o Darcy Ribeiro falava, né? O Brasil é uma nova Roma, né? O Brasil é uma nova Roma, uma Roma dos trópicos, né? Então a gente tem muito a contribuir para o mundo com a nossa latinidade, um povo mestiço, a ideia de cidadania que o Caracalla estendeu em Roma para outros povos. Nós temos praticamente algo parecido no Brasil com os imigrantes que foram acolhidos, que vieram para cá, que se mesclaram, se fundiram, feito uma amálgama forte, né? E trouxe essa característica de um mundo miscigenado, de um mundo multiétnico e multicultural, que eu acho que tem a contribuir com a latinidade para o mundo, né? Maravilha, Davi. E Davi, aí a gente pega, né, Augusto, a gente pega Júlio César, Tibério, Nero, Calígula, aí um pouco mais para frente vem o filósofo Marco Aurélio, depois vem o seu filho Cômodo. Como é que você vê esse princípio, né? Essa construção de Roma e essa diversidade tão grande, né? De um imperador para outro? Como é que você vê essa força, que inclusive gerou tentáculos, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, né? No nosso mundo moderno, né? Como é que você vê isso, essa fundação de Roma? Bom, como você falou do Marco Aurélio, eu recomendo essa obra Meditações, essa obra dele. Ele era o imperador estoico, né? Que o Sêneca, que inclusive foi o tutor do Nero, né? E o Sêneca é o nome, o Epicuro mais antigo, mas o Sêneca, principalmente, que era de Córdoba, né? De Córdoba, da Espanha, foi um grande filósofo estoico. Mas para falar da fundação de Roma, como você me falou, eu recomendo essa obra, A Eneida, do Virgílio, do poeta Virgílio. Essa que eu estou mostrando é o texto em prosa, mas vale a pena vocês lerem o texto em poema, é um poema muito belo. Ele foi encomendado pelo imperador Otávio Augusto no primeiro
século depois de Cristo, porque vai ser a época da Pax Romana. Eles falam na história que tiveram duas Pax, que é a paz, né, o período de paz prolongado, a Pax Romana, e depois no século XIX, na era vitoriana e eduardiana, a Pax Britânica. Então são dois períodos de grande paz desses impérios, né? Só que é o seguinte, a história do Enéas, a Eneida conta a história do Enéas, ela foi linkada com outro mito, que é um mito que envolve outros povos da Península Itálica, como os povos da Etrúria, que são os etruscos, e de Alba Longa, que é o mito do Rômulo e Remo. Então, primeiramente, eu vou explicar um pouco o mito do Enéas, e depois eu vou fazer uma conexão com o mito do Rômulo e Remo. O Enéas, ele era um troiano, seu pai era o Anquises, filho de Procas, o Anquises, e o seu filho era o Ascânio. Então, o Enéas, o Procas era o pai do Amúlio, é um erro. O Procas era o pai do Amúlio e do Númitor. Na verdade, o Enéas era filho de Anquises com Afrodite, que era a Vênus, né, com Afrodite. Então, essa história dos semideuses ela sempre foi muito presente e os romanos praticamente pegaram quase toda a mitologia grega e adaptaram às suas lendas e mitos de fundação. E o Enéas sai de Troia, o livro começa com uma tempestade, ele está em alto mar e tudo mais, e ele vai parar em Cartago. Cartago é a atual Tunísia, tá? Que era colonizada pelos fenícios no norte da África, que vai ser a arqui-inimiga de Roma na época das guerras púnicas, do Aníbal, que era o Hannibal, né? Bom, e aí o que acontece? O Enéas chega em Cartago e ele recebe uma. Ele tinha passado por Delos também, né? Pela ilha de Delos, no mar, no mar grego, ali perto da Grécia, e ele teria visto o Apolo. Apolo teria aparecido para ele, e mais tarde o Hermes também, falando que ele tinha que construir uma cidade. E aí ele foi parar em Cartago. Quando ele chega em Cartago, ele conhece a rainha Dido, que se apaixona perdidamente por ele. E a lenda de Cartago falava que ela ia se apaixonar por um estrangeiro. O Enéas era um estrangeiro, era um troiano. Bom, só que depois ele é enviado para a Península Itálica com a aparição do Hermes e do Apolo, que falaram que ele tinha que construir uma cidade. E ele deixa Cartago e vai embora. A rainha Dido, que estava perdidamente apaixonada por ele, ela se atira numa pira de fogo e morre e se suicida, porque ela estava apaixonada por ele tinha abandonado ela e tal. Nesse meio tempo, ele vai passar por vários desafios. Ele teve que carregar seu pai, Anquises, nos ombros, nas costas. O pai dele falece depois. E ele vai chegar na Península Itálica, numa cidade vizinha ao Lácio, que era Roma, que Roma vai surgir mais para frente, que era o lugar de Alba Longa. Alba Longa vai ser uma cidade vizinha. Tinha os Sabinos também, mais tarde a gente vai falar sobre eles. E essa cidade de Alba Longa vai ser a cidade onde, basicamente, o Enéas teria fundado. E aí, esse mito do Enéas vai ser linkado com o mito do Rômulo e Remo, que já existia antes, que é uma representação até etrusca da lupa capitolina, que é a loba que amamentou o Rômulo e Remo, que a história é o seguinte. Tinha o Amúlio, que era irmão do Númitor. O Amúlio, ele teria afastado o Númitor e teria obrigado a Réia Silvia era filha do Númitor, a se tornar uma virgem de Vesta. As Vestas eram as deusas virgens de Roma. Desculpa, ainda não era Roma, mas ela que vai ser depois da cultura romana, as virgens de Vesta.
E ele fez isso para ela se tornar uma virgem diversa, que era para ela não ter descendentes que depois iriam reclamar o trono, que era do Númitor, porque ela seriam os descendentes do Númitor. E o Amúlio, então, fez isso. Só que a Réia Sílvia, ela vai ser seduzida por Marte, né? Marte, o deus da guerra, que na Grécia é o Ares. E ela vai dar luz a gêmeos, que vai ser o Rômulo e Remo. Ela não podia ficar com esses gêmeos e ela coloca nas margens do rio Tibre os gêmeos num cesto. Abandonam eles na margem do rio Tibre, não necessariamente num cesto. Abandonam eles na margem do rio Tibre. Roma foi construída nas margens do rio Tibre. E aí uma loba selvagem teria visto esses gêmeos e amamentado eles, que é aquela famosa imagem etrusca da lupa capitolina. Rômulo e Remo vão ser depois adotados pelo pastor Faustulo. E eles cresceram no meio de outras crianças, tal, normal, só que eles tinham algo diferente das demais crianças. É claro, é porque eles eram filhos de um deus da guerra, né? O Marte. Então eles não eram crianças normais, como convencionais, eles tinham esse agravante. E aí eles crescem e eles se vingam do Númitor, né? Eles se vingam pela morte do Númitor e matam o Amúlio. E aí o Rômulo e Remo, então, vão ganhar poderes porque eles eram os descendentes. A Réia Sílvia, que era a mãe deles, era descendente do Enéas. Essa ligação do Enéas com a Réia Sílvia é o que vai acontecer na época do Otaviano Augusto, o imperador, que ele encomendou a Enéida para o Virgílio, o poeta Virgílio, escrever. Então ele fez basicamente um mito de fundação com outro e juntou com outro mito que já existia, que é do Rômulo e Remo. O Rômulo e Remo, não. Só te cortando um pouquinho, que eu acho que é Sim. importante aqui, né? Eu acho que eu quero só pontuar, depois a gente volta para esse da Eneida, do Rômulo e Remo. Que é assim, né? Você percebe que o mito já está relacionado com o visionário, né? É um visionário, tipo Sim. alguém que recebeu uma informação de fora, né? E você percebe que é mais ou menos linkado na história de Moisés, né? Porque você percebe o Rômulo e Remo, Sim. né? Que é colocado, então você E a percebe ideia que dos gêmeos também tem Caim e Abel depois no cristianismo, né? isso, então, nós E o vamos chegar Rômulo lá. vai matar o Remo, É. e o Caim matou Abel, né? Tem toda Então, essa ligação, né? então, a mitologia cristã vai beber na fonte grega e romana, né? As pessoas acham que é Ah, uma coisa assim com que certeza. surgiu, mas não era assim. Aí chegando na Eneida, né? Do Virgílio, a questão do Rômulo e Remo. Então, aí o Rômulo e Remo eles cresceram e o Rômulo e Remo eles fizeram uma prática que era muito comum no mundo antigo, que eram os auspícios. Os auspícios eram a observação dos pássaros para você prever o futuro. Então diz a lenda que o Remo subiu no Monte Aventino e o Rômulo no Monte Palatino. O Remo teria visto 6 abutres e o Rômulo teria visto 12 abutres. O Remo falou que o Rômulo estava trapaceando e eles romperam, eles brigaram. O Rômulo, então, vai edificar uma cidade, só que ele fez um limite, ele fez uma linha, traçou uma linha, falando que se o Remo atravessasse essa linha, ele iria matá-lo. Numa discussão, o Remo atravessa a linha e o Rômulo assassina o Remo. Então o Rômulo matou o Remo e também tinha matado até o pastor que tinha criado eles, que era o Faustulo. E ele vai angariar poderes totais sobre ele. Quando ele angaria esses poderes, é a fundação de Roma no dia 21 de abril de 753 a.C., no 8º século a.C. O curioso, que é o dia do Tiradentes, 21 de abril, né? Mas Brasília, nossa capital, Brasília, foi lançada, né, fundada em 21 de abril também, só que de 1960. Então, Roma e Brasília foram fundados no mesmo dia, só que Brasília é o símbolo do modernismo e Roma é o símbolo do classicismo, do mundo parnasiano clássico, né? E a Grécia também, né? E Não, aí Roma surge... Pode falar. E o interessante você percebe já que o começo é barra pesada, né?
O começo já é É, barra pesada, né? E a gente já. aqui na década de 60 também, os militares estavam ali conspirando, aí com a morte do Getúlio Sim. seguraram em 54, seguraram a onda, né? Vamos A devagar renúncia aí, que do é coisa. Jânio, né? É, a renúncia do Jânio, né? O Jânio doidão, né? Tomou lá um porre de uísque e falou: vou renunciar É, e todo mundo vai me ovacionar nas ruas, ficou sozinho o, vas, falando, né? Com a o ressaca, né? Vassourinha, né? É, o Vassourinha com a ressaca, né? É. Então, pô, mas sensacional, sensacional. Mas voltando, né? Voltando a Não, essa. beleza. Não, E, tranquilo. E aí Roma vai ser uma monarquia. Roma surge com uma monarquia. Inclusive, os últimos monarcas de Roma, eles eram etruscos, eram um povo da Etrúria, que era um povo vizinho ao Lácio. O Lácio, a região do Latium, né? Que é onde vem o latim, né? Dessa região dos latinos e tudo mais, que é onde surge Roma, né? E ela vai ser um reino, Roma, até 509. Basicamente, o Sérvio Túlio e os Tarquínios. Tarquínio Soberbo vai ser o último rei de Roma. Como que Roma se torna uma república? Acontece a violação, o estupro da Lucrécia. E a Lucrécia, ela vai ser estuprada pelo último rei de Roma e vai gerar uma grande comoção e uma grande revolta numa elite oligárquica de Roma que vai afastá-lo e vai proclamar a república. A república é a res pública, a coisa pública. Quando isso acontece, surge basicamente os tribunos da plebe, que eram os plebeus que tinham representação no Senado, os cônsules, né? E os patrícios. Os patrícios eles eram os donos, os proprietários de terra e tudo mais. Então Roma vai ser uma república, um reino até 509 e a República Romana vai até o ano 27 antes de Cristo, quando tem o período cesariano, né, do César, e depois do César, muita gente fala que ele foi o primeiro imperador, mas está errado. O primeiro imperador foi Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto, né, que era sobrinho neto do César. Vamos falar então um pouco desse período cesariano, né, que antes do César tomar o poder, tinha o chamado triunvirato. O triunvirato era entre o Pompeu, o Crasso e o César. Eles vão dividir o poder. Vai ser uma triarquia. Já teve diarquia, monarquia de um só, diarquia de dois, e eles vão dividir entre três o poder de Roma. Só que acontece o seguinte: o, o Pompeu vai se tornar. Tinha o Pompeu Estrabão lá da Espanha e tal, que era mais antigo, mas esse Pompeu vai romper com o César e vai ter uma guerra civil entre o Pompeu e o César. Que muito dessa guerra civil vai ser decidida na província da Hispânia, que estava sendo habitada por conta das guerras púnicas contra Cartago. E aí remete à história da rainha Dido, que quando morreu por amor ao Enéas, Cartago prometeu ser um grande rival uma grande rival de Roma. E aí tem aquela frase em latim, Cartago delenda est, né? Cartago deve ser destruída e tal. E aí teve o Amilcar Barca, o Hannibal, que é o Aníbal, né? Não vamos entrar muito nessa parte das guerras púnicas. Só que nesse contexto é o contexto que o Pompeu vai para o Egito, ele foge para o norte da África. Só que ele vai ser morto. E aí dizem, até naquela série Roma da HBO, uma série muito bacana, recomendo vocês assistirem. Quem tem o HBO Max, lá tem uma série muito legal, Roma, vale muito legal. Mostra essa morte do Pompeu, que a cabeça dele foi levada para o César e tal. E o César começa a ser um líder carismático, um líder populista carismático. Tem a frase Veni vidi vici, quando ele venceu a batalha, que ele impôs essa frase no Senado para intimar e ter a sua presença de poder e angariar poder. Também teve o cruzar o Rubicão, que era na província da Gália, que é a atual França, que ele lutou contra os gauleses, que aparece até no Asterix lá, e o Obelix, né? E tem aquele líder gaulês, que é o Vercingetorix, que tem um quadro famoso dele entregando as armas aos pés de César. Então César angaria esse poder e fica muito
Nessa época também tinha no Senado o Cícero. O Cícero significa, inclusive essa palavra Cícero significa grão de bico. Eles tinham vários apelidos romanos, né, os nomes deles, né? E o Cícero vai ser um grande orador que ele vai, na época do Cipião africano, ele pegou os diálogos dele com o Cipião africano, que é um general romano, que lutou, tem esse nome, o africano, por conta das campanhas no norte da África. Ele vai escrever um livro chamado Da República. É muito bom esse livro, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre ele também, sobre esse livro, onde nesse livro da República ele vai falar sobre a República e tal. Ele era um democrata, embora não existisse a democracia ateniense, existiu na polis grega, né? Mas em Roma não vai ter necessariamente uma democracia como nós conhecemos. Mas ele era um republicano, Cícero, e ele já tinha entrado em combate no Senado contra o Catilina. Tem aquela frase famosa: até quando você vai abusar de nossa paciência, Catilina, que era um golpista e tal, e o Cícero ficou muito relegado a essa questão da república, da liberdade, dos poderes, dos direitos civis e tudo mais. E aí ele vai se opor ao Júlio César, né, o Cícero. Nessa época tinha o general Marco Antônio, o César teve um relacionamento com a Cleópatra no Egito. A Cleópatra, muitos falam que ela era norte-africana, mas na verdade ela era grega, ela era de origem grega, dos Ptolomeus, né? Ela era da descendência ptolomaica, né? Então ela era de origem grega, a Cleópatra, e a Cleópatra vai ter um relacionamento com o César. Dizem que ela teve um filho do César, que era o Cesarião, né? E depois ela vai ter um relacionamento com o Marco Antônio. Só que depois vai ter o assassinato do César, com várias apunhaladas nas costas, né? Tanto que dizem que uma das apunhaladas foi seu próprio filho Brutus, que ele falou aquela frase famosa: até tu, Brutus, meu filho, né? Ele vai morrer, e aí o sobrinho neto dele, que era o Caio Otávio Augusto, que vai ter esse Augusto, vai virar um adjetivo depois, né? O Augusto, de uma pessoa virtuosa, uma pessoa muito ligada às virtudes, tudo mais, vão ser os Augustos, né? Então o Otávio Augusto vai subir ao poder, e o Marco vai ter uma guerra entre o Otávio Augusto contra o Marco Antônio, e o Marco Antônio vai se suicidar junto com a Cleópatra no norte da África, né? Então a República Romana ela vai cair nessa época e vai dar origem ao Império Romano. A esse Império Romano ele vai durar até o ano 285. Depois vai vir o Constantino com o cristianismo, depois vai ter uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e depois vai ter o Império Bizantino, já perto da Idade Média, que era da cidade de Constantinopla, que é a atual Istambul, que foi conquistada pelos turcos otomanos, e aí vai ter tudo isso daí. Mas Agora, a Cleópatra era uma sedutora, né? Ela tinha um time assim pragmático, né? Que ela sabia abraçar quem estava no momento no poder, inclusive o trigo, né? Vinha do Egito, né? Vinha do Egito para Roma, né? Então ela sabia articular bem ali a sedução, né? Deixou seduzir esses caras, né? O trigo vinha da ceia do Nilo ali, da região do Rio Nilo, né? Exatamente. E agora, interessante, né? Porque qual que era o papel? Porque, na verdade, quem tem o poder efetivo, o comando, são generais, né? São generais, né? E Roma, até toda a Europa, se a gente pegar, né? Portugal, Inglaterra, Espanha, né? Todas têm a marca, né? Do Império Romano, né? Então eram legiões que eram colocadas em todas essas áreas, né? E como é que funcionava? Você tem alguma ideia? O que estou pensando aqui, né? Porque os generais que eram os caras, né? Os poderosos, né? Claro que você devia ter um general central que tinha o comando de todas as legiões, mas essas legiões em determinadas áreas, em determinados países, tinha também o comando de subgenerais que estavam ali no comando, né? E como Roma ficou muito grande, devia ser um problemaço administrar tudo isso, né? Devia ser uma encrenca, né? Quem reformou o exército romano vai ser o Caio Mário. O Caio Mário vai ser um grande general que ele fez o seguinte: antigamente
para você ser cidadão romano, você tinha que lutar no exército, você tinha que estar no exército romano. Antes do exército, antes das legiões serem criadas, você tinha a falange macedônica, inclusive a falange macedônica do Alexandre o Grande e tal. Ah, inclusive o César queria ser igual ao Alexandre. E aí tem uma passagem que fala que ele viu uma estátua do Alexandre e chorou aos pés dessa estátua, falando que o Alexandre, com pouca idade, tinha sido um imperador deus, quase deus, né, que ele queria se tornar um deus, muito mais do que ele, numa idade mais avançada, teria conseguido, né, o César e tudo mais. Bom, mas então, as legiões é o seguinte, o Caio Mário vai criar o que a gente chama de exército permanente. Então, quem participa das legiões poderiam ser os plebeus e até mesmo cidadãos romanos estrangeiros que se tornavam cidadãos romanos. Vai ter o foederati depois, que são os federados, muito composto pelos germânicos, né? No exército romano. E aí a legião romana, ela vai, como nós conhecemos, ela vai ser criada na época do Caio Mário. Quem fala um pouco disso também é o Tito Livio, num livro do Vegésio, que se eu não estou enganado. Esse Vegésio, ele foi rebatizado como Renato no cristianismo, e ele vai escrever um livro que chama Arte Militar, onde ele onde ele fala sobre as legiões, mas já numa época de declínio das legiões. O auge das legiões foi nesse período do Império Romano, onde imperadores como Trajano, como Adriano, vão expandir as possessões do Império e tudo mais. E aí, a Legião Romana, ela tinha as coortes, que eram compostas por basicamente 20 ou 30 soldados, e a centúria. A centúria era um oficial para cada 100 homens. Então, a centúria, ela era formada de várias coortes. Aí tinha as manípulas, que é da onde vem a palavra manipulado, né? Você foi manipulado. As manípulas, elas eram os flancos da legião, né? Os flancos que na legião em combate. E aí as táticas que a gente conhece, do testudo, né, que era a formação tartaruga nas batalhas, a espada, que era o gládio, que era uma espada curta que tinha a origem da Espanha, né, essa espada, era o gládio, a pilum, né, a pilum era as lanças que eles carregavam, que era baseado nas falanges macedônicas, eram lanças de 2 metros, chegavam até 2 metros, só que não eram tão compridas como aquelas do exército de piques, né? Dos macedônicos. Aí a legião vai ter várias divisões. Por exemplo, tinha o aquilífer. O aquilífer era aquele que vestia uma túnica de leopardo ou de lobo e carregava o estandarte, né? Com a sigla SPQR, né? Senatus Populusque Romanos, o Senado e o povo de Roma. Eles tinham a águia, e a águia era muito importante para eles, aquela águia, porque era o símbolo máximo da legião, né? E a legião nona hispana, que desapareceu lutando contra os caledônios na Inglaterra, alguns dizem que ela desapareceu na Holanda contra os batavos anos depois, mas a versão oficial ainda é que ela desapareceu na Inglaterra. Dizem que roubaram a águia dessa legião, e aí fizeram um filme depois, chama The Eagle, né, a águia, que o cara vai em busca da águia, aí já virou ficção, né? Mas então tinha tudo isso. E o exército romano, a legião romana, ela foi criada nesse contexto, então, do general Caio Mário. Tiveram vários generais, Cipião africanos, o Pompeio. O Pompeio foi aquele que derrotou em Numância os celtiberos de Numância, e aí tinha até a ajuda do Jugurta, que era da Numídia, que era do norte da África e tal. Tinha um outro general romano que chamava Agrícola. O Agrícola era da Bretanha também, nessa época do Adriano, da muralha de Adriano e tal. Então os generais tinham esse papel. E aí você tinha a guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram basicamente como se fossem soldados de elite, né, que faziam a segurança do imperador, a segurança dos cônsuls, dos senadores. Era como se fosse guarda-costas, assim, que inspirou muito os fascistas e os nazistas, né? Tinha as tropas da SS nazista, né? Da SS lá, que é a Schutzstaffel, era muito baseada nessa guarda pretoriana, que era essa guarda dos imperadores romanos,
e a SS foi a guarda do Hitler, né? Inclusive, a SA era mais barra pesada, né? Porque a SA iam para a rua e saíam espancando todo mundo, né? Era, A né? Pegava SA era comunista, milícia de pegava rua, era milícia de rua. milícia de rua, e depois que a coisa eles assumiram o poder, o Hitler em 83, falou: ó, vamos dar um jeito de exterminar isso aí, porque agora a gente já está no poder, né? Não precisa pegar tão É, pesado, né? Mas agora você vê que interessante, né? Porque você pega a Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, que é a referência, né? A queda da Bastilha, todo o arsenal simbólico dos revolucionários está no Império Romano, né? Eles buscam no Império Romano. O Napoleão, que depois vem a posteriori, com o Império, toda a construção simbólica do Napoleão está baseada, né, no Império Romano, né? Então você percebe, depois vem os fascistas, vem os nazistas também, né? A simbologia, né, a é águia, né? romana, né? A Os construção, estandartes. né? Se você pegar, por exemplo, você pegar, por exemplo, hoje em dia os exércitos permanentes, claro, com alta tecnologia, os americanos também colocam da mesma forma. Se você pegar no mundo inteiro, botar o mapa, né, você vai ver que tem militares, tem estruturas americanas do exército no planeta inteiro, né? Eles acionam tudo em menos de 20 minutos, né? Você vê que loucura. Então, tudo isso vem do Império Romano, né? Então, e o próprio Marx brincava, né? Falar que a gente tinha que tirar as questões da construção do futuro, né? E não do passado, né? Só que o Marx Sim. também virou um grande historiador também, porque hoje em dia, né? Não tem mais nenhum Ele fala que fundamento, né, o. no mundo da tecnologia, do indivíduo com a autonomia que tem, apesar de muita alienação, etc. e tal, né, pela tecnologia, a fragmentação do mundo, mas a gente percebe que toda essa simbologia vem do Império Romano. O Império Romano também conquistou a Grécia, né? Então tem todos esses elementos, né? Como você falou da Revolução Francesa, tem um quadro do Jacques Louis David, Jacques Louis David, meu xará, né? Que chama O Juramento dos Horácios. É um quadro que eles estão entregando umas espadas ali pro. E aí fala que esse quadro simboliza a responsabilidade paterna e a pátria que vem da questão paterna. Essa palavra pátria vem de pai, né? De pater, né? E aí, essa pintura teria sido pintada 5 anos antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é de 1789. Ela foi pintada 5 anos antes. E aí ela foi muito. Dizem que inspirou muito os revolucionários franceses com essa ideia de pátria. E o nacionalismo surge na Revolução Francesa, moderno, onde eles vão resgatar a ideia de república, diferente dessa república romana, mas depois de muito tempo vai ser o primeiro país republicano da Europa cercado por várias monarquias. Depois os Bourbons vão restaurar a monarquia e tal. E o Napoleão vem dessa tradição. O Napoleão ele era jacobino, ele era do clube jacobino, inclusive. E o Napoleão ele vai trazer consigo uma coisa que foi muito curiosa, o direito romano. O Código Civil Napoleônico ele vai se considerar o herdeiro de Roma, o herdeiro do direito romano. Só que o direito romano não era esse direito necessariamente privado ou individualista do liberalismo como nós conhecemos hoje. Esse direito, embora o pessoal fale que é o direito romano que nós conhecemos hoje, ele é muito modificado pelo Napoleão, pela época napoleônica, porque o Napoleão ele vai fazer uma releitura do direito romano, mas com um olhar mais contemporâneo, com um olhar do liberalismo, com um olhar do individualismo. Então tem uma discussão se esse direito romano, que era voltado para a polis, no caso deles a urbis, né, que vem a palavra urbano, Roma era a urbis, né, onde se fazia a res pública, a coisa pública, e esse direito que vem da democracia liberal e vem os direitos inalienáveis individuais e individualistas do indivíduo atomizado da pós-modernidade. Então fica essa discussão, eu já vi várias pessoas discutindo se essa questão privada do direito já estava nos romanos ou se foi por conta do Napoleão, né?
Não, e é interessante, né? Porque o Napoleão, com o Império, ele vai em busca para derrubar os outros reinados, é claro, sob o seu tacão, né? Sob a sua Uhum, força, para poder implementar a sociedade burguesa, do qual nós somos filhos, né? Nós somos filhos sim, da Revolução Francesa, né? Porque antes sim. disso eram reinados, né? Luís XVI, Era o Luís XV, absolutismo, né? Luís XIV, absolutismo, antigo regime, ou seja, o povo estava lá, né? Não tinha direito nenhum, né? Então, quer dizer, É, a gente conquistou esses direitos com o passar do tempo. Agora você vê que interessante, né? Você volta há 1000 anos, 1700 anos atrás, já tinha essa preocupação com a República, né? Dessa obra sensacional da República, que é a obra sim, fantástica, né? E você percebe quanto tempo demorou, né? Você tem toda a Idade Média, né? De sim, reinados, né, papados. Mas o que eu queria te perguntar, que até antes da gente estar no ar estava conversando, ele, né, o Coliseu, né, que é inaugurado em 80 do século I, né, por sim. Titus, né, filho de Vespasiano. Como é que você vê essa obra, né, essa obra monstruosa, né, que vai propiciar a famosa máxima, né, pão e circo, né, Sim, diversão, ia ter batalhas, guerras, os indigestos, os indesejáveis eram lançados aos sim, leões, às feras. Aí depois os cristãos também, né? Os cristãos começaram a ser sim. um problema para o Império Romano, né? E aí também foram lançados as bestas feras também. Como é que você vê essa coisa do Coliseu, né? Estava falando, né? Foi levantada com pedras, né? Uma obra assim de arquitetura sensacional, né? Sim, muitas das obras romanas, os aquedutos, tem um grande em Segóvia, eu estive em Segóvia, muito legal aquele aqueduto de Segóvia e tal, e as pontes, né, eles empilhavam pedra sobre pedra, não tinha necessariamente o concreto, uma argamassa, mas eles usavam também as cinzas do Vesúvio, aquele vulcão que tem no sul da Itália, as cinzas do Vesúvio, né, para fazer também uma espécie de argamassa. O Vespasiano foi aquele que começou a obra do Coliseu. Eles, inclusive, inundavam o Coliseu para fazer retratação de batalhas marítimas, né? Batalhas na água, né? Batalhas entre barcos e tal. Eles inundavam, né? E o povo ia à loucura e tal. O filho do Marco Aurélio, que escreveu o Meditações, que era o imperador filósofo, né? Ele vai ser o Cômodo. E o Cômodo, ele vai ser se eu não me engano, a única ou uma das únicas sucessões de sangue, porque os imperadores romanos eles adotavam o sujeito que ia continuar o legado, chamavam de filho, mas eram adotivos. O Cômodo era descendente direto de sangue do Marco Aurélio. E ele não tinha nem um pouco da virtuosidade, né, do seu pai. E ele queria ser gladiador. Então, no filme do Gladiador, eles distorcem um pouco a história, mas retrata isso. Tem um outro filme também que é dirigido pelo Anthony Mann, antigo, de 1964, que se chama A Queda do Império Romano. Vale muito a pena se assistir, é muito legal também. Com um filme da década de 60, né? Que conta essa história dos gladiadores, do imperador, do Cômodos, né? Que queria ser gladiador. Teve uma revolta de gladiadores do Espartaco, né? Que virou filme do Stanley Kubrick com o Kirk Douglas, Spartacus também, né? E, enfim, teve vários generais. Um deles que a gente estava falando dos generais foi o Coriolano também, que foi exilado, depois voltou. E o Shakespeare tem várias peças baseadas no Império, em Roma, né, nas histórias romanas. Coriolano é uma peça do Shakespeare, tem do Júlio César também, César, né, do, Do do Shakespeare, do Shakespeare, Júlio do Shakespeare César. também. É. Então, eles têm bastante coisa. E o Nero, o Calígula, ele nomeou o cavalo dele, o Incitatus, né? Nomeou o cavalo dele lá para o Senado e tal. A gente até brinca, às vezes, quando o país está ingovernável, vamos colocar o Incitatus, que vai ser melhor, né? O cavalo, né? Melhor do que qualquer pessoa, né? E o Nero, então, ele vai ser. Já começava a ter o cristianismo lá em Roma, meio envergonhado ainda, mas os cristãos estavam crescendo e ele vai perseguir os cristãos. O Nero vai incendiar Roma e vai matar a sua própria mãe, a Agripina. Dizem que quando ele mandou matar ela,
ela falou, golpei-me, né, me esfaquei no meu útero, porque ele saiu daqui do meu útero, né? O filho dela mandou matar a própria Não, mãe. inclusive foi a Agripina que trouxe o Sêneca, que estava exilado, que é um grande Sim, filósofo, obras maravilhosas, para ser o tutor, né, o filósofo que ia do educar o Nero. Nero, né? E o Nero depois falou: pô, esse cara tá me enchendo o saco, né? Como aconteceu com o Sêneca e com o Calígula também, né? Então aí o Nero falou: pô, esse cara tá me enchendo o saco, né? Ó, já vou passar fogo, já sai do caminho, né? Então é É, complicado, é muito poder, né? É muito poder e se percebe, é interessante isso, né? Aquela frase, né? O poder corrompe, né? E o poder absoluto corrompe absolutamente. É interessante que você estava comentando da falta de virtudes, né? Do Cômodos, né? Porque o Marco Aurélio era um filósofo, ele era um virtuoso, né? sim, Ele sabia fazer o uso da força, né? Ele sabia quando era necessário fazer o uso da força e quando não era necessário usar o uso da força, porque às vezes o cara se torna imperador e começa a se tornar cruel, né? Então ele começa a sim. cometer barbaridades. O povo está ali, está olhando, o exército está olhando, isso vai criando um problema internamente, um celeuma internamente, né? Então, enfim, então você percebe que a Agripina trouxe o Sêneca e o Sêneca pagou um alto preço, né? Percebeu que o Nero era ingovernável. Ele foi condenado a se suicidar, né? E tem É, uma. No Museu do Prado, tem um quadro da morte do Sêneca e tal. E tem também um quadro do Nero arrependido de ter matado a mãe dele. Não lembro quem foi, não sei se é do Jacques Louis David ou quem foi o pintor, não lembro agora. Mas ele tá deitado assim com uma cara de arrependido depois de ter matado a própria mãe, né? E o curioso também, uma coisa que eu queria falar rapidinho, também é sobre como Roma se tornou cristã, né? Porque a mitologia romana, que vem dos gregos e dos etruscos também, era da tríade capitolina, que era o Júpiter, a Minerva e Juno. E tinha Marte, o deus da guerra, Diana, que era Ártemis, tinha várias representações, e a própria Roma é uma deusa muitas vezes representada por Minerva e tal. O deus Janus, que era o deus que deu o nome a janeiro, né, o mês de janeiro, que tinha duas faces, uma olhando para trás, outra olhando para frente, né? Por isso que janeiro é a transição do. Aí depois tinha o calendário juliano, depois o calendário gregoriano, que é o que nós usamos até hoje, né? Mas os cristãos eles vão se tornar uma força oficial de Roma com o Constantino. E aí tem uma história muito curiosa, porque o Constantino ele ia lutar numa batalha e dizem que ele avistou nos céus um sinal, uma cruz. E ele mandou todos os seus soldados colocarem a cruz nos escudos. E ele falou que se ele ganhasse essa batalha, ele ia fazer alguma coisa compensando os cristãos e tudo mais. Ele ganhou a batalha. Então o cristianismo começa a caminhar para ser a religião oficial de Roma nesse momento. O... Nessa época era o cristianismo ariano, que era o cristianismo primitivo, que vem do Ário, né? E no ano 325 teve o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia vai fazer com que Roma, basicamente, se torne católica apostólica romana. E aí vai surgir o catolicismo. Nesse Concílio de Nicéia, eles falaram que Jesus não era somente o Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus enviado. Então era a tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí vem esse sinal das cruzes nos escudos, vem aquela frase famosa, em hoc signo vinces, né? Com esse sinal vencerás. Eu estou com uma camiseta aqui, se vis pacem para bellum, né? Se queres paz, arme-se para a guerra dos romanos, né? E aí eu gosto bastante dessas frases em latim, assim, essas máximas em latim. E aí o cristianismo então se torna a religião oficial de Roma. Só que nessa época os bárbaros, e aí os germânicos, boa parte deles, já convertidos ao cristianismo, desde a Batalha de Teutoburgo, quando eles não eram convertidos ainda do Hermann, né, que eles ainda eram nórdicos, pagãos, do Armínio, que era o Hermann, mas já era uma pedra no sapato de Roma desde então, eles vão começar a vir em massa e vão, inclusive, adentrar o território romano. E aí tinham os visigodos, que eram os godos do oeste,
e os ostrogodos, que eram os godos do leste. O último rei, o último imperador de Roma foi o Rômulo Augusto, e vai ser deposto pelo Odoacro. E aí tem até um livro famoso que chama A Última Legião, que fala sobre... É uma história que conta essa história do Odoacro contra o Rômulo Augusto. E aí Roma, então, vai cair e vai surgir a Idade Média. Só que esses germânicos, eles já eram cristãos, já estavam cristianizados. Aí vai ter o reino visigodo em Toledo, o reino suevo em Portugal, e aí no leste os ostrogodos e o Império Bizantino, de Bizâncio, né? Que vai ser onde vai ter a cidade de Constantinopla, em homenagem ao Constantino, só que depois Constantinopla vai se tornar muçulmana com a invasão dos turcos otomanos, e aí ela vai se tornar a cidade de Istambul, né? No leste, Istambul. Não, e é interessante, né, Davi, porque é o seguinte também, o cristianismo não teria ganhado essa potência toda se o imperador não tivesse abraçado a causa, né? Porque aí você começou a perseguir os templos pagãos e começou a derrubar, e a partir daí começou a construir igrejas, né? Porque senão eles iam ficar ali, circunscritos, aqui, ali, acolá, né? Porque uma pergunta que é muito interessante é assim, né? Por que houve a encarnação do Espírito de Deus na história, naquele momento, né? Que era a figura de Jesus Cristo? A gente tem que entender o seguinte, né? Porque no Egito havia uma escravidão muito grande. Na Pérsia, Xerxes, Dário, uma escravidão tremenda. Né? Na Grécia também, apesar da democracia, uma escravidão. Em Roma também. Então, de certa Sim. forma, aí o próprio Nietzsche, filósofo alemão, coloca isso. É uma revolta dos escravos na moral. Né? E aí o A moral cristianismo dos inventa. escravos, né? Somos todos. Acabou a moral dos senhores, agora é a moral dos Sim. escravos. Então vira Que uma era coisa a para todo moral mundo. que o Hitler falava que era a moral dos judeus, né? Os judeus seriam essa moralidade dos escravos. E os grandes conquistadores seriam os arianos, os descendentes dos grandes generais militares e tal. E o curioso é que tem uma coisa muito curiosa, que tem uma divindade que é zoroástrica, que veio da região da Pérsia, que é o Mitra. E esse Mitra, o mitraísmo, inclusive o Cômodos era um grande seguidor desse Mitra. Ele tinha, na mitologia, ele tinha derrubado, matado um touro e tudo mais. E o Mitra, ele defendia a vida após a morte. E os legionários romanos que tiveram contato com o Oriente, eles incorporaram muito a figura do Mitra, porque o mitraísmo falavam que eles teriam uma vida no além. Claro que tinha o Elysium, tinha o Hades grego e o Elysium dos romanos, tal, que era o lugar para onde iam as almas e tal, mas a vida eterna após a morte era uma coisa que o Mitra falava. E alguns historiadores eles falam que por muito pouco, ao invés da gente estar hoje acreditando em Jesus e sendo cristão, a gente estaria adorando o Mitra, porque o Mitra ele era tão popular e tão forte que ele quase venceu o cristianismo. Só que teve uma coisa chamada sincretismo. Então, o sincretismo que acontece até com as religiões de matriz africana aqui no Brasil hoje, com Umbanda e tal, e o catolicismo, os cristãos então conseguiram trazer o Mitra para dentro, dentro da religião cristã. Tanto que até o chapéu do Papa é chamado de mitra, né? Aquele chapéu que o Papa usa é o mitra, né? Alguns bispos também. Então, eles conseguiram trazer para eles e anexar e fazer uma fusão com o mitraísmo. Mas se não tivesse, e não só com o mitraísmo, com a Roma pagã também, por exemplo, tinha a Saturnália. Saturnália era na época de dezembro. 25 de dezembro, que a gente comemora o nascimento de Cristo, não se sabe se ele nasceu, até se ele existiu, mas se ele nasceu em 25 de dezembro. Porque falam que essa era a divindade da Saturnália, eram as referências da Roma pagã a Saturno, ao deus Saturno, que era o Cronos, né? O Cronos na Grécia e Saturno em Roma. E aí foi incorporado o Natal nessa época. Então, o que o sincretismo faz? Ele pega elementos da religião que está sendo conquistada e, para ser mais fácil a dominação, ele faz uma leitura trazendo para a religião dele. Por exemplo, na religião Umbanda, o Ogum é o São Jorge, né? Acho que a Santa Bárbara, se não estou enganado, é Iemanjá, ou a Virgem Maria. Então, ou seja, o que eles fazem? A religião dominante pega a religião
suicida e traz para ele. Então, Roma já tinha feito isso com a Grécia, com os deuses gregos. E o cristianismo fez isso com os deuses pagãos também, romanos Não, pagãos também, inclusive, né? até para as religiões de matriz africana sobreviverem no Brasil, porque elas, de certa forma, eram perseguidas, elas se adaptaram ao catolicismo para ficar numa Sim, boa, né? Ó, pega um negocinho é, aqui, ali, acolá e toca o barco, faz uma nova tese aí e vamos sim, andando, que tá tudo certo. Mas eu acredito que é, tudo isso são grandes lendas e são grandes sim, mitologias, né? De explicação do é, universo, cosmologias, claro. né? Que para nós no século XXI, né, que a gente leu muito e continua lendo, né, são É, coisas eu assim acredito na que ciência também, eu acredito na não, ciência, né? não se sustenta muito de pé, né? Não, não. Porque assim, Mas como cultura é legal, né? sim, sim, é que você precisa organizar a sociedade, né? Assim, as pessoas não podem, né? Senão vira o olho por olho, dente por dente. Então, entre o olho por olho e o dente por dente, você coloca as leis, né? A polícia para organizar, os tribunais, né? Porque senão vira o caos, né? Senão Sim, não é a guerra de todos contra todos do Leviatã do Thomas Hobbes, né? Então você precisa ter uma força estatal que organize isso, né? é, Mas é muito interessante, né? Porque os exércitos estão aí, as forças sim, militares estão aí, as tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas para a destruição do outro, destruição do território, né? Você vê a Rússia aí, por exemplo, né? Lança um míssil que na hora que você pisca o olho já atingiu o outro lado. É um negócio sim, supersônico, assim, você fala, como é que você barra isso, né? Então você imagina é. isso lançado como ogiva nuclear. Meu, É, olha o dizem tamanho que da confusão. depois das bombas nucleares, o ser humano teve que aprender a não guerrear e ser tão predador mais, É, porque se continuasse se guerreando do jeito que se guerreava, usando o armamento nuclear, a gente acaba com o planeta, né? acaba com o planeta. Então tem que chegar aí num denominador comum, onde a diplomacia entra em campo, né? Para poder se Sim, entender, né? E o Trump não está muito afim dessa diplomacia, né? Até que o Trump voltou com a mesma ideia. Quem manda aqui agora é o mais forte, que é o Spengler, né? Uma potência só é, pode, que a gente conversou, né? Uma potência só pode ser sim, derrubada por outra potência, não por princípio moral. Então você viu lá sim. o que na Venezuela, né? Entrou pela porta da frente e acabou com a história, levou Maduro e ponto, né? Mas você E eu sabe acho que que Roma, O Irã também está numa situação complicada, hein? sim, mas Roma nos ensina que nenhum império ele dura para Ah, sempre, né? não, não, não dá. Não dá. Quando no auge de Roma eles iam imaginar que as tribos do Alarico, dos ostrogodos, dos visigodos, quando que eles iam imaginar que os bárbaros germânicos iam conquistar e destruir Roma e invadiram as hordas bárbaras dos hunos também, né? As grandes hordas de bárbaros invadiram a própria Roma, a própria cidade de Roma, destruíram tudo e tal. Não, mas Quando não que no houve aí auge um de erro Roma eles iam aí. imaginar isso? Não houve um erro de cálculo aí? Não houve um erro de segurança? Não houve um erro militar aí? Não houve um erro Dizem previsível? que ela caiu porque estava corrupta também, né? Não foi Então, isso só a é, pressão então, externa. porque aí Internamente eles você vai já perdendo estavam aquela destruídos, né? solidez, né, que une, né, as É, virtudes e vai virando a casa da mãe Joana, né? E aí é sim, complicado, né? Vai virando uma coisa que, né, não tem mais fundamento, né? Então, porque assim, sim, né, é cada um por si e Deus contra todos, então você perde aquela referência, né, de unidade, sim. né? E aí a coisa vai virando uma corrupção, né? Agora, os generais em Roma, quando o imperador começava a sair muito da linha, eles chamavam ele à racionalidade ou passa a espada e vem o próximo? Não, Porque havia eles tinham muitas que. conspirações, né? Aonde há poder, há conspiração, né? Não, tiveram várias conspirações. A própria morte do Júlio César nos mostra isso, né? Uma coisa que o Júlio César incomodava também era que ele trazia gauleses, trazia pessoal do Oriente, judeus da Judéia, para dentro do Senado. E os mais puristas, como o próprio Cícero, via com maus olhos, eram mais xenófobos, viam com maus olhos essa cidadania estendida para grupos, para outros povos. Mas como eu disse no começo do vídeo, da conversa de hoje, o que é legal de Roma, e o Edito de Caracalla vai estender a cidadania romana para vários cidadãos, teve a reforma agrária dos irmãos Graco, né, Caio e Tibério Graco e tal. Então, Roma chegou a fazer uma reforma agrária, isso foi muito, muito importante também, né, a reforma agrária que Roma fez, e depois a descentralização na Idade Média, mas isso é uma outra história.
Então, na verdade, é isso aí. Roma, ela conseguiu estender a cidadania para vários povos. E a latinidade, como eu disse, da gente ser uma nova Roma aqui nos trópicos e tal, é você trazer povos diferentes para seu império. Não era um império de exclusão, como, por exemplo, foi a Alemanha nazista, que perseguia judeus, eslavos, dominava o país e perseguia uma parte do país e matava e exterminava. Não era essa lógica de império. Era uma lógica de império de agregar, de trazer elementos locais e trazer as pessoas locais para o seio do império, aqueles que colaboravam, né? E aí tem aquela famosa frase, né? Roma traditoribus non premiare, né? Roma não paga traidores, que foi até o Ditalco, Audax e Minuros, que foram aqueles que entregaram o Viriato, né? Ficaram sem honra e nem ouro. Roma não pagou eles, que Roma não pagava os traidores. Mas você se converter a, a luz que Roma trazia, a civilidade que Roma trazia, que Roma ela é símbolo da civilização para povos que estavam no obscurantismo. Você se converter a isso não quer dizer que você está sendo um traidor. Por exemplo, eu vejo que hoje a Espanha, Portugal tinha Bracara Augusta, que é Braga e tal, que pertencia à Galícia e tal. Eles eram locais onde os povos, os celtibérios locais, se converteram à latinidade e forjaram um país, mas sem perder a sua característica. Então, os ibéricos, eles são tão semitas, ou celtibérios, ou seja lá o que for, mas ao mesmo tempo romanos. Então, você ser romano não era uma questão étnica, não tinha uma característica étnica. Tinha norte-africanos, tinha asiáticos, tinha povos do mundo inteiro. E os países hoje, principalmente da América, né, próprios Estados Unidos e América do Sul, são países formados por imigrantes, né? Então nós somos, na verdade, esse múltiplo, nós somos, na verdade, esse Mas, cadinho de raças, né? e olha que interessante, né? A xenofobia está muito forte, né? Em Sim, Portugal, na Espanha, né? Na sim. França. Você percebe que essas ideias ainda persistem, mas não existe mais esse ato de pureza, né? Essa Não, eugenia. Olha, tem, tem, aqui existe um povo que, mas nem com os judeus, né? Então, quer dizer, aqui está sim. uma solidez genética que não há mistura, o que é uma grande Não, bobagem, não tem nem até, fundamento científico, né? Então tem você até percebe. descendentes de imigrantes, tem até descendentes de imigrantes que têm nacionalidade europeia ou norte-americana que são contra os imigrantes legais. Mas o cara é imigrante também, só porque ele se nacionalizou, ele já se vê como um cidadão de lá, um nacional de lá, um autóctone, né? Um autóctone de lá, e já quer lutar contra o imigrante legal, sendo que ele também é imigrante ou filho de imigrante, né? Agora, você acha também que o cristianismo surge, né? Aí você tem Santo Agostinho, né? Com a decadência de Roma, a decadência moral de Roma, com as guerras, porque as pessoas vão perdendo familiares, né? Chega uma hora também começa a ficar insustentável, né? Hoje eu vi uma matéria, por exemplo, que é a maior perda do exército russo desde a Segunda Guerra Mundial, com a guerra com a Ucrânia, né? Então Sim. você vê que isso vai deixando cicatrizes dentro do país, né? É muito sofrimento, há muita dor, você perde entes queridos e você começa a falar, pô, vamos parar com isso, né? Então você acha também que teve um amolecimento, é claro, né? Vai ter a corrupção, né? O jeitinho, aquelas malandragens, as coisas vão se estabelecendo, né? Você acha que o cristianismo aí Sim. surge dessa corrupção toda, dessa decadência do Império Romano, tipo, ó, queremos outra coisa, entendeu? Porque esse mundo aí já não dá mais, né? Acho que ele ganha muito poder pelo sua própria característica de perdão, de oferecer a outra face. Embora quem saiba que isso não acontece na prática, as guerras É, continuam é, existindo. é, Existem cristãos que são é, violentos, que é, são, existe tudo bem. é, é. Mas entre os escravos, como a gente falou do Nietzsche, por exemplo, né? Entre os escravos é uma religião ou uma ideologia, ou seja o que for, são dogmas que caíram muito bem, né? Serviram muito bem a maior parte, a maior fração da população, que eram os escravizados, né? Então, os escravizados tinham a ideia de que. Aí tem aquela ideia de que os poderosos, os ricos, né? É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico chegar no reino dos céus. Então, para as pessoas mais humildes, e até hoje, os, os cristãos que seguem essa moralidade na prática, geralmente, são os mais humildes, né?
a elite política, a elite militar, eles têm uma outra lógica de conquista, que é a lógica do senhor, né? É o povo mais humilde que é crente, que acredita e tal, que às vezes cai nessa conversa. Isso vai contra a Roma pagã, por isso que a Roma tem um declínio com o cristianismo e chega a seu fim, dando origem à Idade Média, descentralizada, dos reinos, né? Porque Roma não tinha essa ideia de que matar é pecado. Eles mataram um escravo era pecado. Às vezes eles matavam um escravo por puro prazer, sabe? Não tinha essa ideia de você matar um semelhante ser pecado e você vai ser punido por isso. Muito pelo contrário, até os germânicos tinham a ideia do Valhalla, lá que os guerreiros nórdicos iam para o Valhalla porque eles morriam em combate, eles eram heróis em combate, morriam em guerras, em valentia. Se você fosse um covarde, você não ia chegar no Valhalla. Mas você chegar no Valhalla, você tinha que matar, né? E os romanos também não tinha essa ideia de essa moralidade não matarás, né? Então o cristianismo trouxe isso daí e mudou totalmente a lógica romana, né? Mudou totalmente a lógica da Roma pagã, né? Você vê o Campos Elíseos, né? Só os guerreiros entravam, né? Então você Sim, percebe, o né? Então Elísio, né? uma coisa é e o Hitler entrou pela Champs-Élysées, né? Em Paris, pela porta Sim, da frente, né? Napoleão virou no é, túmulo, né? Sem ninguém dar um mar, tiro, né? Sem ninguém dar um marchando tiro, né? embaixo do Arco do Não, 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 Triunfo, né? não. Você imagina, né? Que vergonha monumental, né? Monumental, né? Então, mas É, é muito interessante, é muita história, né? E a gente ainda não achou o pé, né? Não achou o pé, porque hoje nós estamos com uma série de conflitos, né? Ao redor do mundo. O Trump está linha dura, né? Está tendo um pouco de problema agora dentro dos Estados Unidos, né? sim, Porque eu acho assim, uma coisa é você instituir uma polícia para você perseguir criminosos, pessoas que estão destruindo o tecido social. Agora, outra coisa é você começar a perseguir teu próprio trabalhador, né? cidadão, trabalhador. Eu acho que aí é um grande erro, porque está contribuindo, está pagando imposto, etc. Né? Então, o clima está quente, né? O clima está quente Sim, e vamos ver aí. E a Rússia e a Ucrânia, essa guerra também já é para acabar, né? 4 anos, né? Pelo amor, uma sim. destruição absurda. Enfim, agora a China de olho em Taiwan, né? É, nós estamos aí, É, né? E nós aqui também não estamos sossegados, não, não porque estamos sossegados, não. A nós não população temos bala na dividida, agulha, né? né? Nós não temos bala na agulha, nós não temos exército, É, não temos força armada para fazer frente aos americanos. Então, nós estamos numa situação bem complicada. É bom colocar as barbas de molho, botar sim, diplomacia, dialogar para poder, né, fazer acordos comerciais, né, o tal do sim. minerais raros para segurar, né? Mas é isso, meu caro. Pô, que aula! Sensacional, sensacional. Legal. Gostei da conversa. Obrigado pela conversa e pela oportunidade, Não, hein? não, teremos outra sempre, porque eu acho que é uma parceria muito boa e a gente traz o biscoito fino, né? Porque a história é fundamental, né? Alicerça Sim. o que nós somos no presente e nos coloca uma visão do futuro, né? O que nós queremos, né? De país, de humanidade, e é importante pensar isso, né? Senão fica igual um balão ao vento solto, né? Nessas É, tecnologias fragmentadas, né? sim, tem o Santayana, né? Jorge Santayana, que Ah, sensacional. ele falava, aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la, né? Então, é por isso que a história é muito importante para a gente evitar alguns erros do passado, né? Não que a gente consiga evitá-los, mas pelo menos a gente ter noção disso já ajuda bastante, né? Com certeza. Então, meu caro Davi Vega, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula interessantíssima e um bom final de semana para você.